show, hein? Sabia. A direção é... Parabéns, diretor. Não, mas tá... E aí, pessoal, a gente tá para mais um vídeo de retrospectiva de abril, ou seja, as principais coisas que aconteceram em abril e você não pode deixar de estudar ou dar uma olhadinha, porque lá no final do ano isso vai aparecer na sua prova. Com certeza, de uma forma ou de outra, né? Não de algum diretamente. jeito vai. Bom, pessoal, então, para começar aí, a gente, mais uma vez, com o top 8, né? Desculpa, mas ele tá olhando no celular uma foto que ele tirou de um caderno. Ele quer mostrar que ele é moderno, mas é um caderno. Pois é. Pode começar. Obrigado por entregar, então, aí, Aline, né? As suas formas aí de trabalho. Não, só tava... Né? Porque eu tô esquematizadinho. Ficou lindo. Bom, pessoal, a gente tá aí com mais um inusitado top 8. Quem faz top 8, não é mesmo? Só a gente mesmo aqui do Personal Educa. E a gente vai começar aí o top 8, pessoas, de maneira cronológica. Então a primeira coisa que a gente vai falar vai ser sobre justamente os tweets que... me perdi aqui. O exército, menino! Exato. O cara do exército! Exato, pessoal, a gente sabe, não é de hoje aí que a internet tem sido muito utilizada na política, né? Ela cada vez mais vem ganhando espaço, né? Principalmente desde 2016 aí com o Trump. E aí, no comecinho desse mês, no dia 3 de abril, simplesmente o comandante do Exército Vilas Boas, comandante do Exército Brasileiro, Vilas Boas, fez alguns tweets polêmicos, né? Um dia antes do julgamento do Lula, do habeas corpus do ex-presidente Lula, e você no achava STF. Que o pior era a sua avó mandando um bom dia no grupo da família. Exatamente. Não, o pior que isso é só o comandante Vilas Boas. Vou citar aqui os tweets dele para vocês. Ele fez 2 tweets falando o seguinte: nessa situação que vive o Brasil, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do país e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com os interesses pessoais. Ou seja, ele deu uma intimada, né, diretamente ao STF que ia julgar o habeas corpus do Lula um dia depois. Isso é extremamente perigoso, pessoal. Em que sentido que isso é extremamente perigoso? Primeiro de tudo, esse tweet foi feito a partir de uma conta pública dele, onde ele se intitula General Vilas Boas. Ou seja, ele não tá ali como um representante, como... Vilas Boas do tio. Não. Exato, ele não tá ali como a pessoa, física. isso, ele tá como general, aquela é a conta dele, de general. E aí, isso polarizou muito na rede social entre ser uma liberdade de expressão dele ou se foi uma pressão que o Exército, ele enquanto comandante do Exército, estabeleceu ali diante das instituições públicas como é o STF. E aí a questão está justamente nisso, pessoal, a questão está justamente de ser uma conta dele enquanto general. Isso aí fere uma série de direitos, como por exemplo a separação, o princípio da separação de poderes. Ou seja, ele, enquanto exército, pressiona um outro poder, que é o Supremo Tribunal Federal. E aí isso vai ter uma série de repercussões, entre elas, né? A gente vai ter o ministro Celso de Mello, vai ser o único ministro do STF que vai falar sobre isso no dia seguinte, no julgamento do Lula. Ele vai falar que isso é inadmissível, que não pode acontecer algo disso. Inclusive, no dia 4 de abril, o Ministério Público também vai ir atrás, né, do Vilas Boas, vai fazer uma série de acusações ali de ação interventora, e ele ainda vai pedir para o ministro da Defesa fazer algo diante disso, a respeito. Vai ser feito, né, vão fazer uma série de retratações, porém, o próprio presidente da República, Michel Temer, vai apoiar o tweet, né, vai apoiar ali o Vilas Boas, falando que ele estava só exercendo a liberdade de expressão dele. Isso é muito perigoso se a gente parar para pensar historicamente, quando instituições, né, fizeram pressão, interviram em outras. A gente tem o Exército, né, na história já fazendo isso mais de uma vez na história da República Brasileira. Então isso é um problema seríssimo. Que já liga com o segundo assunto, né, Lê? Exato, que é justamente o quê? O habeas corpus do Lula. Eu acho que é um... polêmico. Ele é um assunto polêmico, pessoal. Ele é um assunto polêmico. Por quê? Primeiro de tudo, é o primeiro ex-presidente nosso a sofrer aí uma prisão. É o primeiro ex-presidente a ser preso. A gente vai ter, na história do país, vários presidentes que vão ser julgados, como, por exemplo, o Collor, né, vai ser julgado, a própria Dilma vão ser julgados por diferentes instâncias, né, mas o primeiro a ser preso é o Lula. E aí isso levanta uma série de questões. Primeiro de tudo, a importância histórica que o Lula tem, né, desde o seu sindicalismo lá no ABC Paulista, sendo preso pelo DOPS em 79, até mesmo a criação do PT, sua participação nas diretas já e
né, na nova República Brasileira, a participação dele em todas as eleições. Né, até 2010, obviamente, quando ele não podia mais concorrer, né, 2010, 2014. Então são questões muito importantes que a figura dele representa e agora ele está preso, né? E isso levantou também, como tudo tem acontecido na história do Brasil hoje em dia, não só no Brasil, mas no mundo, isso polarizou muita coisa. Por exemplo, primeiro de tudo, estão falando que é uma prisão política. O que significa uma prisão política? Ela não tem fundamentos legais, né? Então estão falando, por exemplo, o triplex do Lula, estão falando que não é dele, enquanto outra parte da população fala que é dele sim e houve o caso de corrupção. Metade fala que é uma prisão política porque ele não pôde responder em liberdade em segunda instância, que é um padrão. Então você é julgado em primeira instância, que foi o juiz Sérgio Moro, em segunda instância, que é o TRF4. E aí dizem que depois disso, você ainda pode responder todos os seus últimos recursos em liberdade. O Lula não. Ele tentou o habeas corpus depois da segunda instância e já foi preso, decretada a prisão logo em seguida. Então isso também são questões que estão nebulosas ali, principalmente, pessoal, a velocidade do julgamento do Lula. Então, do primeiro momento até a prisão dele, dá um intervalo muito curto, um intervalo inédito, a ponto de até mesmo algumas pessoas da direita, como o Reinaldo Azevedo, que é um nome muito forte da direita, criticar o processo de julgamento do Lula, falando assim, cara, é recorde esse tempo de julgamento, demonstrando ali uma parcialidade muito forte dentro do judiciário. Então, são questões muito polêmicas que acabam envolvendo aí a prisão do ex-presidente. E um símbolo, né? Ele já era um símbolo no nosso país e agora ainda mais, parece que a prisão só reforçou o quão simbólico é o Lula e tudo que ele disser sempre tem uma repercussão imensa na nossa sociedade, inclusive nas próximas eleições, mesmo ele não concorrendo, o peso dele é sempre muito grande, mesmo preso. Se ele fala qualquer coisa, tem um peso muito grande. Ele está em primeiro nas eleições, né? Ele está em primeiro nas intenções de voto, com 35%, né? Segundo a última pesquisa da Datafolha que saiu nesse mês de abril, que vai ser um outro vídeo do Personal Educa, que vai falar sobre isso, né? Mas a questão recentemente ainda, no finalzinho do mês de abril, a gente vai ter um atentado ao acampamento Maria Letícia, né, que é um acampamento em Curitiba, que está lá em defesa do ex-presidente, e vai ter um atentado onde 2 pessoas vão ser baleadas. Então, a gente começa a questionar até que ponto, né, a gente está chegando nessas questões de polarização, essas questões de defesa, de ideologias, e aí, né? Bom, para além disso, saindo um pouco do Brasil, algo que já foi comentado na nossa última retrospectiva, mas que volta, é o Zuckerberg, né? Que inclusive dono dessa rede social que estamos aqui. O Zuckerberg, que é dono do Facebook, que é dono do Instagram, que é dono do WhatsApp, que é dono do mundo, não é mesmo? Foi ao Congresso americano responder algumas acusações, na verdade, dar esclarecimentos sobre a venda de dados dos usuários para empresas como a Cambridge Analytica e outras, porque agora já se discute outras empresas, e a influência disso com relação às eleições nos Estados Unidos, do Trump, e a saída do Reino Unido da União Europeia. Então tudo isso está em discussão. Na sua ida ao Congresso, ele disse, respondendo a um congressista, que ele não se considera a principal rede social do mundo, que tem concorrência todos os dias, que o usuário americano acessa 8 redes sociais no mínimo, mas que a concorrência, portanto, é diária, Exato. Que ele sofre com isso, mas na verdade a gente sabe que as coisas não são bem assim. Os números nos dizem, né, que o Facebook é sim a principal rede social, que tem um papel muito importante nas eleições, sim. E ele prometeu contratar 20 mil pessoas para fazer uma segurança maior, já que esse ano tem eleições no México, no Brasil, na Hungria, em vários outros lugares, e que há já comprovadamente, uma influência, né, das notícias no Facebook Sim. nas eleições. Por enquanto, só esclarecimentos, mas fato é que nós vivemos um novo momento, né? As eleições, a partir desse momento de internet, né, desde a popularização da internet, mas muito mais agora, não só as eleições, mas as compras, tudo que a gente faz envolve internet. E a gente não tem parâmetros muito claros que regem a internet. A gente vai precisar pensar nisso e mais. A lei não vai poder ser mais a lei de um estado nacional, porque a internet ela está em todos os estados nacionais. Então, o que Estados Unidos, o que Europa vão fazer em conjunto, em termos de regimento para a internet, que não seja censura,
mas também que possibilite ao usuário ter uma confiança de fato na rede social e isso ser positivo e não fundo de manipulação, né? A gente vive a internet com a expectativa de uma universalização, da gente conseguir saber o que está acontecendo do outro lado do mundo, da perspectiva da pessoa que está do outro lado do mundo. Sim. Então romper um pouquinho com a mídia hegemônica, mas ao mesmo tempo que a gente vê se concretizando não é bem isso. Muito pelo contrário, né? Uma manipulação de inúmeras notícias e a gente precisa tomar cuidado com a internet, apesar de ser um espaço que tende à democracia, né? Exatamente. Então essa foi basicamente a conversa, o esclarecimento que o Zuckerberg teve ao Congresso americano, e o Congresso americano também não sabe muito bem o que fazer, mas fato é que Europa e Estados Unidos fizerem, nós todos vamos seguir, não há dúvida nesse cenário. Com certeza. Além do Zuckerberg, aconteceu também mais um bombardeio na Síria, e aí o que me chamou muita atenção foi as pessoas falando, agora começa a Terceira Guerra Mundial. Exatamente. Toda vez que tem um bombardeio que é noticiado, né? Que é noticiado, surge de novo essa ideia, essa teoria, esse blá blá blá, né? De Terceira Guerra Mundial. Gente, a Síria tem bombas todos os dias. A gente não fica sabendo dessas bombas todos os dias. As pessoas estão morrendo naquele lugar, as pessoas estão indo para campos de refugiados superlotados, estão tentando sair de lá e num desespero imenso, mais da metade são crianças, né, crianças e jovens, é uma situação complicadíssima. Solta-se uma bomba que é divulgada e vamos começar a Terceira Guerra. Calma, não é bem isso. E mais do que isso, o que foi essa bomba? Estados Unidos, França e Reino Unido se juntaram, como sempre, não é mesmo? Para fazer uma ofensiva contra as armas químicas que supostamente foram utilizadas pelo governo do Bashar al-Assad com apoio da Rússia na guerra. Bashar al-Assad se defende dizendo que já está praticamente vencendo a guerra. Faria sentido, né? Não faria sentido nenhum usar armas químicas, que inclusive são restritas, de uso restrito em guerras, não é possível, rompe todos os tratados de guerra, por mais absurdos que eles sejam. Sim. E que não haveria motivo para isso. Já Estados Unidos, França e Reino Unido dizem que sim, houve o uso alguns dias antes, e de 40 a 80 pessoas morreram, uso de cloro e sarim, e que a ofensiva visava alguns centros de pesquisa e algumas áreas em que armas químicas estariam escondidas, para isso não voltar a acontecer. Fato é que, de fato, Bashar al-Assad já estava quase vencendo a guerra e a ofensiva foi uma forte ofensiva do Ocidente, se metendo mais uma vez na guerra da Síria. O que chama atenção é o Trump falando que a Rússia deveria sair do lado sombrio e passar ao lado das nações civilizadas. Não sei muito bem o que ele quis dizer com isso, que nações civilizadas, né? Veja bem. Se juntam e atacam a Síria. Por quê? Exato, afinal, estão atacando a Síria com armas químicas, vamos retrucar atacando a Síria sem ser armas químicas. E no lugar onde tem armas químicas, correndo o risco de liberar armas químicas. Exato. Não fez muito sentido, né? Justamente. Fato, houve essa ofensiva, a guerra está praticamente vencida sim pelo Bashar al-Assad, mas é difícil dizer que Estados Unidos, França e Reino Unido vão sair desse conflito tão fácil, já que eles gastaram muito dinheiro para conseguir um pouquinho desse território, pelo menos depois de uma fracassada Primavera Árabe na Síria, nessa região. Então, gente, calma, a Terceira Guerra Mundial não vai acontecer. Entretanto, isso não pode nos afastar dos refugiados sírios. Quando a gente olha para isso, a gente precisa olhar para essa questão para o lado dos civis, dos refugiados, e não apenas dos grandes ataques, né, e do que está se passando pela cabeça do Trump, por exemplo. Né? Exato. Voltando agora para o Brasil, né, para a América e tudo mais, um pouquinho depois desse ataque a gente vai ter, enfim, o STF, né, de novo, voltando também para o STF no Brasil, que estava muito movimentado em abril, e vai ter, enfim, o STF julgando, né, o caso do Aécio Neves de corrupção passiva e obstrução da justiça, e ele vai ser condenado. Então, o Aécio Neves vai ser condenado, enfim, né? É um processo que vai e vem há mais de um ano, por aquele caso da JBS, dos 2 milhões, onde ele, inclusive, né, ameaça o próprio primo no áudio que acabou vazando no Jornal Nacional. Mas a questão, pessoal, sobre a condenação do Aécio é que ela levanta alguns pontos. Primeiro de tudo,
a grande oposição ao PT, que acabou de ter o seu maior líder preso, é quem? É o PSDB, que acaba de ter o Aécio Neves, seu candidato na última eleição, preso também. Preso não, né? Julgado. Além disso, junto com o julgamento do Aécio Neves, a gente vai ter também um julgamento do Alckmin, que vai sair da mão da Lava Jato e vai acabar caindo na mão da Justiça Eleitoral. Essa movimentação... Ou seja, o que vai acontecer na eleição? Exato. Essa movimentação ela é interessante em que sentido? O Alckmin, beleza, o Alckmin vai ser julgado pela Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, pessoal, ela acaba julgando crimes mais brandos, como Caixa 2, e não casos de corrupção, como é o STF, como é a Lava Jato e tudo mais. Então, em tese, o Alckmin acabou se safando dessa. Ele saiu melhor nessa. Porém, isso representa mais uma vez um julgamento. Né? Então, assim, a gente teve o Aécio, a gente teve o Alckmin e a gente teve também o Eduardo Azeredo, pessoal, que é o primeiro preso do mensalão tucano, do mensalão do PSDB, que é um processo que tem mais de 10 anos. Só para contrapor, né, aquela questão da rapidez do Lula e dos Exato. 10 anos agora no PSDB. É um fato, não é nem, estou mais a um lado do que a outro, são dois dados, assim, bastante... Tanto é que até a direita, né, como eu falei falando, né, sobre o Reinaldo Azevedo, até mesmo a direita conseguiu perceber isso. Tipo, olha, o julgamento do mensalão tucano está aí há mais de 10 anos e a gente vai ter agora, na figura do Eduardo Azeredo, o primeiro preso, e o do Lula ali foi um movimento super rápido de todas as instâncias ali, de todos os níveis judiciais. Então são algumas questões que a gente tem que parar para refletir, porque o que vinha até as eleições de 2014 como os dois grandes partidos que desde 94 disputam os segundos turnos, eles estão muito sem força. Né? O PT ele não tem força, quem tem força é o Lula, certo? E o PSDB aí com isso perdeu... Isso dá força a pequenos partidos ou a candidatos quase independentes, tem partidos, mas né, Exatamente. são de fora do meio político. Esses outsiders, né? Que... Isso aí vai... Eleição, né, gente? Exato. Vai ser da hora. Só que isso vai estar muito melhor comentado, essa questão das movimentações políticas, mais um jabá aí, no outro vídeo que vai sair do professor Márcio e do professor... José Guilherme. José Guilherme. José Guilherme, o saudoso Zé. Zé. Pessoal, e aí, indo aí pro último tópico envolvendo mais a América, porque depois eu acho que você vai falar das Coreias, né, e do Trump. A gente teve, no dia 18 de abril, enfim, a família Castro deixando o poder em Cuba. Aí a gente fala, acabou então, né, todo aquele governo de Cuba que ficou fechado anos e anos, desde 59 e tudo mais. Não. Não, né? Como muito bem respondeu a Aline, não. O que aconteceu, pessoal, é o seguinte, a Assembleia Nacional de Cuba simplesmente votou ali um novo membro, uma nova pessoa para comandar Cuba. Esse novo membro está representado na figura do Miguel Dias, e o interessante ele era vice-presidente de Cuba, vice-presidente do Castro, certo? E, galera, ele era vice-presidente. Ou seja, continuamos. O que mudou, certo? O que mudou. Então, galera, a gente precisa ter muito essa ideia que o Dias, ele vai assumir agora, só que ele assume como um dos principais membros do Partido Comunista, que é o único partido que existe em Cuba, certo? E aí a gente tem duas divisões a partir dele assumindo a presidência. Primeiro de tudo, ele vai ter que manter uma estrutura governamental que o Fidel Castro e o Raul Castro vinham seguindo. Ele tem que manter, até mesmo porque a gente tem o documento do Estado que foi, que acabou sendo votado em 2016, que é um documento que ele vai ser válido até 2021, que é uma forma, um modus operandi de governar. Algumas medidas que quem quer que esteja no governo vai ter que seguir, porque é uma aprovação estatal. Ou seja, mudou, sim, né, do Raul pro Dias. Pero no mucho, certo? Essa é uma questão que a gente precisa entender. E a outra a gente tem no Miguel Dias uma forte esperança, um forte símbolo. Em que sentido? Ele é o primeiro presidente a assumir Cuba, nascido pós-Revolução Cubana de 59, certo? Ele representa essa nova geração, né, que está dentro do Senado, dentro do Congresso cubano. Então, a gente tem uma mudança geracional que é importante, porque com isso vem novas ideias, com isso vem novos conflitos, beleza? Para tirar um pouco esse sentimento de Guerra Fria que a gente tem quando a gente olha para Cuba, né? Olha para Cuba e pensa em Guerra Fria. Aliás, se estiver estudando isso, estuda Guerra Fria.
Show. Exatamente, pessoal. E a questão é o seguinte, o Miguel Dias, ele representa muito também uma pessoa que se formou, ele estudou a vida inteira dele dentro desse governo cubano, então ele viveu esse governo durante muito tempo. Ele, em 2009, chegou a ser ministro da Educação Superior, então ele está muito por dentro dessas questões políticas em Cuba e acabou gerando nele duas possibilidades aí de esperança para Cuba. Uma delas é relacionado ao setor econômico, dele seguir o que o Raul Castro vinha fazendo de abrir Cuba economicamente, trazer o setor privado, tudo isso, então é uma esperança. Isso já estava acontecendo, né? Não é bem o que vem com ele, só vai continuar. Exato. E o segundo ponto são as mudanças constitucionais. As mudanças constitucionais, galera, englobam, né, uma série de questões que a própria esquerda cubana já vem pedindo há um tempo, mas que pode ver justamente nessa figura nova, nesse novo símbolo, né, uma mudança que seria, por exemplo, a questão das propriedades privadas na Constituição, que é algo que, pela Constituição, não é permitido. Então, por exemplo, algumas dessas questões podem aparecer aí como esperança nessa mudança de símbolo, né? A família Castro saindo do poder depois de anos, desde 59 no poder, né? E entrando aí um novo símbolo de uma nova geração, renovando talvez algumas questões políticas, econômicas e sociais em Cuba. Algumas questões, porque como a gente falou, boa parte vai manter, até mesmo porque o único partido que existe em Cuba, né, que é o Partido Comunista, ele tem 96% dos deputados, os outros 4% são independentes. Né? Exato. E 14% da população é filiada ao partido. Ou seja, as mudanças elas vão ocorrer em outros âmbitos que não necessariamente esse político diretamente, estrutural. Exatamente. Pessoal, para encerrar, 2 últimos assuntos. Trump se encontrou com Macron aquele jeitinho, dessa vez teve mais amor nesse encontro. Cena romântica, né? Dessa vez teve mais amor, mais beijinho, mais mãozinha dada. Entretanto, todavia, não obstante, o principal assunto foi o acordo com o Irã. Né? O Obama tinha feito um acordo com o Irã, esse acordo era sobre as armas químicas, nucleares. Olha nucleares, que louco. Olha só, que falando. falha. Armas nucleares e uma reaproximação dos Estados Unidos e da Europa com relação ao Irã. O Macron não concorda muito com esse acordo, ele acha que ele tem que ser revisto e o Trump odeia esse acordo, acha ele terrível, acha um dos piores acordos já feitos. Mas já foi feito o acordo, a gente queria avisar o Trump que já está feito. É isso. Pode ser revisto o acordo, as duas partes concordam em rever e não em desfazer o acordo, rasgar o acordo, mas em rever o acordo. Foi o principal assunto discutido entre os dois presidentes. De outro lado, apesar dos beijinhos, da mãozinha dada, os dois têm visões muito diferentes, né? O Trump é extremamente protecionista, não só da cultura estadunidense, que ele diz, os empregos, ele quer rever o NAFTA, etc. E o Macron não é bem assim, ele já segue uma outra linha mais global, né? Pouquinho mais globalização do que o Trump. Sim. Então eles têm visões bastante diferentes, apesar de terem fingido aí uma diplomacia no último encontro e o assunto de fato foi o Irã. O que a gente tem de certeza é que o Trump tem que entregar uma revisão do acordo com o Irã até dia 12 de maio, então uma questão em suspenso ainda. Para olhar melhor sobre isso, dá uma estudada sobre o Irã a partir da sua revolução. Tem até alguns vídeos de quadrinhos que a gente fala sobre isso. Sim. E por fim, as Coreias deram as mãos. E aí tá todo mundo falando que Outro acabou... momento romântico, né? Que acabou a Guerra das Coreias. Calma que não acabou. É sabido que essa guerra começa nos anos 50, no contexto de Guerra Fria, e vai de 50 a 53 muito pesado, com invasões dos dois lados. E em 53, dentro desse contexto, a gente tem um cessar-fogo. Esse cessar-fogo dura até hoje. O que quer dizer que, na prática, essa guerra nunca acabou entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, que tinha como grande contexto a obsoleta Guerra Fria, onde os Estados Unidos apoiavam a Coreia do Sul e a União Soviética, que nem existe mais, a Coreia do Norte. O que acontece agora? Eles deram as mãos, de fato, é o momento mais histórico desse conflito, né? Simbólico desse conflito. Apesar de já terem jogado ping-pong junto numas Olimpíadas aí, o momento mais importante é esse. O que a gente tem analisado ou pensado que pode acontecer para o futuro? A Coreia do Norte tirar de cena o seu programa nuclear, desfazer o seu programa nuclear,
que vem aí já há alguns anos por conta de um paquistanês que acabou indo para a Coreia do Norte e ensinado eles as técnicas nucleares. Então ele pode acabar isso se as restrições, as sanções econômicas que a Coreia do Norte sofre também terminarem. Esse é o cenário que se apresenta, mas, gente, cuidado. Apesar de ser um momento muito importante, ainda demora para isso acontecer, não vai ser de cara, a gente precisa ficar de olho. E o que você precisa estudar é justamente a Guerra das Coreias, porque é ela que vai aparecer na sua prova depois de um pequeno textinho falando que eles deram as mãos. Gente, vocês viram que a luz acabou, né? Porque a gente falou demais. Então é isso, tchau, até o próximo mês. É isso aí, pessoal, até. Começando a gravar 2 horas da tarde.